Olá, seja bem-vindo ao Motility On, sua conexão com a motilidade digestiva. Para esse episódio, traremos os pontos em comum onde a pH-metria, a impedância e a pH-metria se encontram. Sou Fábio Teixeira, estou aqui com a nossa querida Carla Granja para trazer informações especiais para vocês e compartilhar a experiência da motilidade digestiva. Carlinha, seja bem-vinda. Olá! Então, Fábio, esses são exames que fazem monitorização esofágica, então eles têm alguns pontos em comum, né? Então, quando nós realizamos esses exames, a pH-metria esofágica e a impedância pH-metria esofágica com o catéter, nós temos um certo desconforto, né? O paciente, não são exames que são exames considerados confortáveis, há necessidade de passagem do catéter pelo nariz, pela garganta, e o paciente precisa permanecer com esses catéteres, como nós dissemos no vídeo passado, no mínimo 16 horas, né? Habitualmente, nós fazemos aí em torno de mais ou menos 24 horas de exame. Então, em ambos, o tempo de monitorização também é incomum, né? Além disso, assim, lógico que como nós já também dissemos no vídeo passado, se vocês assistiram, assistam, há sempre a necessidade de uma referência manométrica para o correto posicionamento do sensor de pH-metria. Então, nós habitualmente posicionamos o sensor da pH, o sensor que vai medir a acidez que chega até o esôfago, 5 centímetros acima da borda superior da junção esôfago-gástrica, medida na manometria esofágica. Esse é o correto posicionamento desse catéter, né? Além disso, quando nós falamos em diagnóstico especificamente, pH-metria e impedância pH-metria, ambos medem refluxo gastroesofágico. E medem refluxo gastroesofágico ácido, e isso nos permite fazer, então, um diagnóstico se esse refluxo ácido, esse tempo de exposição ácida, ele está dentro do que a gente considera normal, que nós chamamos de refluxo fisiológico, ou se esse tempo de exposição ácida, ele está anormal, acima do que é considerado normal, que nós chamamos isso de refluxo ácido patológico, né? E ambos permitem uma caracterização. Se essa exposição ácida aumentada, ela é mais frequente quando o paciente se encontra na chamada posição ortostática, que é quando o paciente está sentado ou de pé, ou se mais quando esse paciente deita, que nós chamamos de posição supina, né? E também quando existe um tempo aumentado dessa exposição ácida em ambas as posições, que é o chamado refluxo ácido gastroesofágico combinado ou biposicional. Além disso, ambos os exames também têm em comum o fato de que eles permitem que nós façamos essa correlação dos sintomas, né, através de medidas que são feitas através do software, estabelecidas, que são o índice de sintomas e a probabilidade de associação de sintomas, se esse sintoma que o paciente apresenta, desde que ele relate durante a monitorização, tem correlação com o chamado refluxo ácido. Então, tanto pH-metria quanto impedância pH-metria medem também o refluxo ácido. Não é isso, Fábio? Isso é um ponto em comum entre os dois. Carla, se a gente vai fazer uma viagem pela história, lá para 1960, Spencer começou a descrever a importância do tempo de exposição ácida. Acho que foi lá para nos idos de 1975 que realmente se consolidou a real utilização com o Demister. Tem uma foto dele brilhante, com a mão na cabeça, falando sobre como descrever isso de forma melhor. E esses trabalhos, ao longo de todos esses anos, Carla, que mais é importante? Nada é mais impactante que o tempo de exposição ácida, que é a fração de exposição do ácido dentro do esôfago. Impactante para quê? Primeiro, para o diagnóstico. Segundo, para definir conduta para o paciente. Segundo, como preditor de resposta terapêutica. Então, nós estamos falando de mais de 45 anos. Eu tenho um pouquinho mais que isso, como diria a mestre Galvão, sou de outro mundo. E ao longo de todo o tempo, isso é o que é mais impactante. Então, o que mais é importante na linha de tratamento do nosso paciente é o tempo de exposição ácida. E algo importante, ultimamente a gente utiliza muito o conceito de Lyon e a gente vai debater lá na frente, né, Carla? E a gente chama todo mundo para falar um pouco mais sobre isso, mas o que é muito interessante, se a gente puder correlacionar, e aí é o tempo ouro de você estimular o seu paciente
para falar sobre pirose, para falar sobre tosse, para falar sobre dor torácica e sobre regurgitação ou eructação durante o exame. Então, se você orienta o paciente para poder viver aquele dia o mais próximo da normalidade, a despeito dessa parte do desconforto de realizar o exame, você vai fazer algo de tempo ouro, que o paciente vai poder correlacionar o que está sentindo com o seu refluxo. E aí a gente vai poder fazer um diagnóstico mais conclusivo e orientar a melhor terapêutica possível. Então, venha conosco, esperamos você no próximo Motility On. Um forte abraço.